E agora, a última fronteira, como costuma acontecer ao domingo com o Miguel Gonçalves. Viva, Miguel, hoje vemos-nos aqui por videochamada. Vamos fazer aqui então uma conversa para já sobre descobertas sobre o nosso sistema solar. Como é que há coisas para descobrir ainda sobre o nosso sistema solar? Ainda não conhecemos bem os nossos planetas? Bom dia. Bom dia, Daniel. São notícias, é o sortido do sistema solar. Se calhar algumas notícias não são tão animadoras como isso. Vamos até Vênus, Marte e Júpiter. Começamos com Vênus e vamos a Vênus e falamos também de asteroides. E porquê? Porque nós sabemos que Vênus tem, pelo menos já descobertos, 20 asteroides que partilham a sua órbita à volta do Sol com o próprio Vênus. São os chamados asteroides coorbitais de Vênus e não apresentam nenhum risco para Vênus. Nenhum deles vai chocar com Vênus. Mas um conjunto de cientistas perguntou: ok, pode não ser perigoso para Vênus, mas será que são perigosos para a Terra? E então pegaram nas observações que temos de alguns desses asteroides, fizeram várias simulações que ficaram a correr durante anos e anos e anos para tentar perceber se estes asteroides coorbitais de Vênus, os que existem, mas sobretudo aqueles que nós não sabemos se existem ou não, se apresentam algum perigo para a Terra. Perigo para a Terra são aqueles asteroides que terão que ter um diâmetro pelo menos de 140 metros e que passem a uma distância de aproximadamente 7 milhões e meio de quilómetros da Terra. O que é que lhes disse? O que é que lhes disseram estas simulações? Disseram o seguinte, ponto número um, que observar este tipo de asteroides à volta de Vênus é um desafio em termos técnicos, em termos de observação, pela posição que ocupam. Além disso, diz também este estudo que, muito provavelmente, só vamos conseguir detectar algum tipo deste asteroide perigoso ou que possa estar em rota mais ou menos de colisão com a Terra, quando ele já estiver demasiado próximo do nosso planeta Terra. Além disso, outro dado interessante deste estudo é que diz que estes asteroides, muito rapidamente, podem entrar em órbitas que são um bocadinho caóticas. Ou seja, diz este estudo que estas órbitas, em perto de 150 anos, podem ter alterações significativas e que torna muito mais difícil nós percebermos a sua interação gravitacional com o nosso próprio planeta. E, portanto, o que dizem os cientistas é observar estes asteroides a partir da Terra, esqueçam, é muitíssimo complicado. Se quisermos ter uma alternativa segura para sabermos se estes asteroides são perigosos ou não para a Terra, o melhor é mesmo enviar missões para Vênus, orbitar em Vênus e tentar descobrir o maior número destes asteroides ali na Sim. proximidade de Vênus. Portanto, é um grito de alerta, digamos assim, que pode vir de Vênus. Damos um salto rapidamente para Marte. E porquê para Marte? Durante muito tempo, olha, desde o tempo das missões Viking, portanto há já algumas décadas, que os cientistas andaram entusiasmados com um conjunto de estrias, que nós vamos ver nestas imagens, estrias essas que estão sobretudo localizadas em crateras de Marte, e estas estrias, como mostram estas imagens, durante muitos anos os cientistas ficaram animados porque pensavam que isto poderia ser a marca de água líquida a escorrer ainda hoje pela superfície de Marte. Um novo conjunto de análises a estas imagens, a mais de 500 mil imagens, e em foco nestas estrias, dizem aos cientistas, com a ajuda também de aprendizagem de máquina, dizem agora uma outra coisa. Dizem que, não, podemos pôr de lado, se calhar, estas expectativas muito elevadas para algo líquido na origem destas estrias. O que provavelmente estamos a ver é, sobretudo, o efeito de vento e de areia fina a deslizar por estas encostas destas crateras e que, pelo menos aos nossos órbitas, às naves que giram à volta de Marte, quando são fotografadas, dão a ideia que pode ter uma origem líquida. Mas não, isto pode ser mesmo uma ilusão marciana, ilusão neste caso de água líquida, provocada por vento e por areia fina. Não deixa de ser curioso termos este tipo de ilusões em Marte. Marte continua a ser um provocador. Exato. Agora Júpiter. Porquê Júpiter? Porque Júpiter é o maior planeta do sistema solar, é o nosso irmão mais velho, autenticamente, e perceber a evolução de Júpiter é fundamental para percebermos a própria estabilidade do sistema solar, porque nós sabemos que Júpiter pode ser um protetor de asteroides que se encaminha para o sistema solar interior, provavelmente já safou a Terra de muitos impactos gigantescos, e agora este estudo, feito em Júpiter, mas sobretudo sobre duas luas de Júpiter que orbitam ali muito próximo do planeta, as luas Amalteia e Tebe, dizem aos cientistas o seguinte: a órbita destas duas luas
e nós podemos perceber o passado de Júpiter à custa destas órbitas. Estas órbitas dizem-nos que Júpiter no passado não foi este planeta que nós estamos a ver. Foi um planeta muito maior, provavelmente o raio seria o dobro do Júpiter de hoje, e além disso, o campo magnético de Júpiter seria, na altura, portanto, quando Júpiter ainda era bebê, pelo menos 50 vezes mais poderoso do que o campo magnético que tem hoje. Como é que Júpiter perdeu esta massa? O estudo não diz isso. Como é que o campo magnético se tornou mais fraco? O estudo também não diz isso. O que o estudo diz é que estas duas luas, para terem estas órbitas, implicavam umas características físicas de Júpiter muito diferentes do Júpiter que é agora. E, portanto, a questão que se coloca é: será que o Júpiter bebê, muito maior, campo magnético muito mais poderoso, teve, se calhar, uma importância ainda mais fundamental na estabilidade do sistema solar? É o que provavelmente os próximos estudos vão tentar perceber. Certíssimo. E agora, traz também novidades sobre uma estrela excêntrica. Ora, o que é que ela tem dessa excentricidade? Ora, então vamos lá. É um estudo também feito em vários comprimentos de onda, ou seja, em vários tipos de energia, que se focaram numa estrela muito curiosa da nossa própria Via Láctea, esta que estamos a ver nas imagens. Porquê é que ela é curiosa? Ela é curiosa pelo seguinte: quando os cientistas começaram a olhar para esta estrela no comprimento de onda do rádio, do comprimento de onda do rádio, perceberam que ela tinha flutuações periódicas, ou seja, a cada 44 minutos nós tínhamos umas flutuações nas ondas de rádio perfeitamente periódicas, perfeitamente certinhas, e para os astrónomos isso não é novidade. Nós conhecemos fontes de rádios, conhecemos estrelas, conhecemos outros corpos que têm este tipo de comportamentos nas ondas de rádio, são chamadas os transientes de rádio de longo período. Longo período que, apesar de tudo, são 44 minutos. Ora bem, os cientistas não estavam à espera. Foi quando o telescópio espacial Chandra, que olha o universo no comprimento do raio-x, o raio-x é a segunda energia mais poderosa do universo, e analisaram então pelo raio-x esta mesma estrela e perceberam o seguinte: bom, nós sabemos que no rádio, a cada 44 minutos, temos esta flutuação. Mas o que é curioso e inédito é que nos raios-x, na segunda mais poderosa, a segunda energia mais poderosa, temos exatamente o mesmo tipo de comportamento. Ou seja, a cada 44 minutos, nós também temos flutuações em tudo muito semelhantes às das ondas de rádio. É a primeira vez que isto acontece, é o primeiro corpo estelar que nós identificamos com este tipo de periodicidade tão específica e tão igual, quer no rádio, quer no raio-x. Os cientistas perguntam-se: ora bem, se é raio-x e é a segunda energia mais poderosa, se calhar estamos a falar de um corpo muito poderoso do ponto de vista energético. Quem é que se encaixa aí? Buraco negro não é? Será que é uma estrela de neutrões? A estrela de neutrões é o fruto da explosão de uma estrela de grande massa que pode dar origem ou a um buraco negro ou a uma estrela de neutrões, uma estrela muito densa, muito densa. E perguntam-se: será que é uma estrela de neutrões? Pois, o problema é que este comprimento energético não é compatível com aquilo que nós esperamos de uma estrela de neutrões, quer no raio-x, quer nas ondas de rádio. Será que é uma estrela de neutrões a comer material de uma estrela companheira? Também não. Esse perfil de distribuição de energias também não é compatível com esse tipo de comportamento. Será que é uma estrela de neutrões extremamente magnética? Aquilo que se chama uma magnetar. E se fosse uma magnetar, seria uma magnetar com pelo menos 1 milhão de anos. Ora, aquilo que nós pensamos, que os astrónomos pensam, é que para magnetares tão velhas, e no caso de magnetares 1 milhão de anos é velho, este comportamento energético também não é compatível. Outra teoria, será uma anã branca? Uma anã branca é uma estrela como o Sol no final da sua vida. Será que é uma anã branca que tem uma companheira ao lado e, portanto, estas interações de energia e de gravidade podem dar origem a isso? Também poderia ser, mas temos aqui um outro problema. É que se fosse uma estrela anã branca, então o campo magnético, o comportamento magnético teria de ser muitíssimo mais elevado, o que também não é o caso. Portanto, temos aqui um mistério de algo que nós ainda não sabemos o que é que é. Certíssimo. Miguel, e para terminar, quase temos a volta, não é? Porque há uma missão espacial chinesa que enviou aqui uma nave, obviamente, para recolher amostras de um asteroide. Como estavas a falar dos asteroides, precisamente das ameaças, Claro. e agora os chineses vão lá. Esta é mais uma missão chinesa importante. É mais uma tentativa de escrever a história pela Agência Espacial Chinesa. Partiu na quarta-feira, às 18h31, hora de Portugal Continental, a missão Tianwen-2 da Agência Espacial Chinesa, que se vai deslocar para o asteroide Kamoa-Loa. Eu sei, é um nome esquisito, mas é mesmo esse o nome do asteroide. É pequeno, é muito vulgar, é próximo da Terra.
portanto ele está relativamente próximo daqui, e vai tentar fazer uma coisa interessantíssima que é pousar no próprio asteroide, recolher amostras e depois regressar à Terra e lançar para a Terra essas mesmas amostras. Eu disse lançar, não é regressar à Terra, é lançar, porque depois esta missão vai se deslocar para uma outra missão que é acompanhar um cometa. Ora, isto é uma missão tecnologicamente muito desafiante. A NASA também tem uma missão semelhante, mas mostra também o crescente daquilo que é a ambição chinesa no espaço. E lembrar que tem também já marcada uma missão, a chamada Tianwen-3, que é uma missão de retorno de amostras de Marte, aquilo que a NASA e a Agência Espacial Europeia tentam fazer, mas que os cortes orçamentais parece que estão a impedir essa missão. Os chineses querem concretizar esta missão, que também será histórica, nunca tal foi feito. Deve acontecer, deve ser lançada no final de 2028. E também já anunciaram a missão Tianwen-4, e essa vai até Júpiter e potencialmente até Urano. E, portanto, é aqui uma demonstração de força das ambições espaciais da China, numa altura em que É. nós sabemos que o orçamento de Trump apontado Ah, para a NASA aponta para quebras absolutamente esmagadoras para aquilo que é o futuro da exploração espacial americana, e a Europa, apesar de tudo, mantém os seus próprios planos. certíssimo, Miguel. Então aqui ficaram as novidades, as últimas sobre a investigação espacial.